Então, boa tarde, pessoal. Estamos na aula 14, a última de materiais, especificamente falando, né? Prova está marcada, então, para o dia 7, né? E os tópicos que nós vamos ver hoje, né? Estamos vendo lá os diferentes polígonos. Agora, curvas e superfícies poligonais. O que é diferente, professor? Bom, uma coisa é só trabalhar com os polígonos para fazer o preenchimento da estrutura de arame. A outra é você fazer curvas e também superfícies, assim como as curvas e superfícies aí propostas pelo Bézier. Bom, então o que as curvas têm? Elas desempenham um papel super importante em várias áreas, como a criação dos objetos, visualização de fenômenos científicos, né? Então ela pode ser representada como uma curva, por uma sucessão de linhas retas que ligam pontos específicos, as famosas polilinhas, né? Ou por um conjunto de pontos de controle que determina através de uma equação uma curva que passa por eles. Então, se vocês lembrarem lá das nossas aulas de geometria, né? Até se você pensar na física, etc e tal, você tem o quê? Se você descobre uma função que passa, mesmo que seja aproximado naqueles determinados pontos, você consegue fazer a representação. Então, aqui, ó, o que lembra isso aqui para vocês? Não é um coelhinho com as mãozinhas levantadas? Né? Aqui já está mais parecido com o quê? Com uma imagem médica, né? Onde eu tenho um órgão do corpo humano. Então, primeira coisa, nós temos a representação analítica das curvas, que pode usar ou não parâmetros. Então, nós temos as não paramétricas, explícitas e implícitas, e as paramétricas. Vamos ver. Não paramétricas, não há parâmetro. Caso de curvas planares, aparecem as duas coordenadas da curva. Já as não paramétricas explícitas é dada por uma querida, o quê? F de x. Aonde? No y. Né? Ou seja, uma das coordenadas é explicitamente dada em função da outra. E uma equação genérica explícita de uma parábola. Não sei se vocês lembram, né? X ao quadrado mais x mais c. Lembram disso? Aqui no caso A de x ao quadrado, b de x mais c, que normalmente é a constante. A equação de uma reta seria o quê? Y é igual a m de x mais o b. No caso aqui o b é constante. E os polinômios eu tenho a de xn, x elevado a n menos 1 de x na n menos 1. Por quê, pessoal? Ele pode ser de quinto grau, depois aqui quarto grau, terceiro grau, segundo grau, primeiro grau. Beleza? Até que chega na constante. Aonde que eu tenho esses polinômios? Se vocês lembrarem do tio Gauss, tio Lagrange e tio Newton, lembram de quando você resolvia em cálculo numérico isso? Você tem aí a descrição dos polinômios. Então, obtém-se um valor de y para cada x dado, ou seja, é f sobre x, ou, no caso de z, é sobre x e y. Né? Então, ó, essa aqui ó, ficou o quê? Bem lindinho. Tenho aqui uma função x para cada um desses valores aqui, certo? E eu vario quem? O nosso querido y, para cada um dos x dados. Então, era x mais y menos 13. Tá vendo? E aí o que eu tenho? Eu tenho uma curva. Maravilha. Aqui acabou formando o quê? Um círculo perfeito. Né? Aqui eu tenho aqui, ó, x ao quadrado mais y ao quadrado, a soma dos dois elevado ao quadrado de novo. Menos x na 1 menos y
na 2 igual a 0. O que eu consegui montar aqui? Novamente, tenho 4 curvas, mas nesse caso aqui, ela está formando o nosso lindo símbolo do infinito. Certo, pessoal? Então, a forma não paramétrica implícita não tem essa limitação. Nela, as coordenadas são relacionadas por uma função e a sua forma é f de x e y igual a 0 ou f de xy igual a 0. Um exemplo, x ao quadrado mais y ao quadrado igual a r ao quadrado. O que eu faço? Para igualar a 0, eu trago o r que está aqui para cá. Como aqui ele está positivo, trazendo ele para cá, ele fica negativo. Tá? Então, eu tenho outros tipos, que daí é a representação da curva. Eu tenho as curvas cônicas e, obviamente, tem as côncavas também, né? Mas, na seção das cônicas, eu tenho a de x ao quadrado mais b de x e y mais c de y ao quadrado mais d de x mais e de y mais f igual a 0. Então, essa expressão representa a variedade de curvas planas denominadas seções cônicas, ou seja, essas curvas, são 5 delas, são obtidas pelo corte de um cone por um plano, resultando em um círculo, elipse, parábola, hipérbole e reta. Olha só que lindo que ele fica. Então, eu tinha um lindo cone aqui, ó, tá vendo? E eu fiz o quê? Um corte nele, tá vendo? Olha que bonitinho que fica. Tá vendo? Ó, aqui no meio eu fiz o recorte dele, saiu o quê? Um círculo. Aqui outro círculo. Depende da parte onde eu estou fazendo o corte nesse meu cone. Então, aqui, olha só que bonitinho. Eu tenho uma reta, olha aqui, que foi dado, certo? Ó, aqui eu tenho um oval, aqui eu tenho um círculo, coisa mais linda. Aqui eu tenho uma parábola, olha que bonitinha, invertida, né? E aqui eu tenho duas opostas, tá vendo? Tudo depende do que eu estou aplicando. Então, a cônica, a elipse é A do cosseno e Y, B do seno. A forma implícita está aqui. X ao quadrado sobre A ao quadrado mais Y ao quadrado sobre B ao quadrado menos 1 igual a 0. A parábola. A de t ao quadrado, y é igual a 2 vezes o a de t, 100 ao quadrado. Então, y ao quadrado menos 4ax igual a 0. A hipérbole, x é igual a do cosseno e b de seno. Ó, tá vendo aqui? Fica muito próxima dessa aqui. Então, eu ainda posso ter o quê? Formas paramétricas. As coordenadas dadas em termos de um conjunto de parâmetros, utiliza-se o parâmetro t, o θ, e outros, onde se define as coordenadas do ponto da minha querida curva. Então, o P de t é igual a P0 mais t de P1 menos P0 e assim por diante. Então, eu começo a criar, nesse caso aqui, segmentos de reta que vão formar também a minha circunferência. Já as curvas de Bézier, né, ó, elas são bem o quê? Desformes. Elas não seguem um padrão. Todas as outras que a gente mostrou até ali, ela faz o quê? Ela segue um padrão, tem uma função pré-definida e vai embora. Então, no caso, eu tenho uma combinação de curvas convexas. Estão vendo? Antes eram côncavas, agora são convexas. Ó, olha só que lindinho essa função aqui, ó. Tá vendo o que ela fez?
Ela vem, faz o sentido, faz um caracol e sai e continua seguindo. Então, aqui eu poderia ter o círculo perfeito, posso subdividir ele num polígono com várias retas, tá vendo aqui na parte interna, ou desenhar ele direto o círculo. Ó, olha só que linda essa parábola aqui. Por que ela é parábola? Porque tanto no negativo quanto no positivo ela faz o quê? Segue a mesma linha. Então a curva de Bézier é uma aproximação de curvas. Como aproximação de curvas? São várias pequenas retas que vão formando a minha curva. Ou seja, a curva de Bézier pode ser gerada por 3, 4 até n mais 1 pontos de controle. Ajuste para um polígono de grau n, enésima potência, geralmente utiliza-se quando 4 pontos de controle tem a forma cúbica e a curva passa pelo primeiro e pelo último ponto de controle. Tá vendo aqui, ó? Olha só. É uma função bem... A curva que eu quero, ela é bem disforme, estão vendo? Segundo Bézier, ela está enquadrada como se fosse o quê? Um losango. Então, a curva paramétrica de Bézier é definida pelo quê? Opa, P de T, aí o somatório N, I igual a zero, para B de I, J de N, I de T. Sendo que o T está maior que zero e menor que 1, menor ou igual a 1. Tá? Maior ou igual a zero e menor ou igual a 1. Onde B representa cada um dos N mais 1 pontos de controle considerados. J de N e I e T são as funções que combinam a influência de todos os pontos, ou seja, blend functions você vai encontrar nos softwares, tá? Então, o que ela tem aqui? Essas funções são descritas pelos polinômios de Bernstein. Tá? Então, J de Ni de T, sendo que N sobre I, né? TI, e sendo 1 menos T, N elevado a N menos I. Então, o N é o grau dos polinômios, sendo que o I de 0 e 1 são o quê? Coeficientes binomiais. Essas funções devem satisfazer as condições, tá? Sendo que elas devem ser maior ou igual a zero para todo I entre 0 e 1, isto é, o meu querido T continua sendo maior ou igual a zero e menor ou igual a 1. Tá vendo? Olha que bonitinho. Opa, foi demais agora. Bom, o que isso vai permitir? Permite que eu, tendo essas curvas, esses polinômios de grau 2, por exemplo, eu consigo montar o quê? Lembra lá quando a gente começou a falar? Olha, tudo é uma matriz, aí eu tenho que ter a matriz diagonal, lembra? Eu passo a ter a matriz onde eu vou fazendo a resolução. Nesse caso aqui, olha só o que aconteceu. Eu já tenho esses aqui zerados. Essa terceira linha, eu tenho o valor já de cara do primeiro elemento. A segunda linha, eu consigo, baseado na terceira, resolver ela. E assim por diante. Né? Onde o nosso querido T, inicialmente, é zero. Estão vendo? As curvas de Bézier, as expressões que definem as curvas deles são 4 pontos de controle no mínimo, lembra? Ou seja, polinômios de grau 3. Mas 4, professor, lembra que sempre tu tens grau 3, terceiro grau, mas por que dá 4 elementos, gente? Porque o último elemento, ele é o valor constante. Né? E de novo, olha só a minha linda matriz, eu tenho ela aqui nessa parte já toda resolvida, ela zerada. Então, quais problemas que nós temos?
A falta de controle local, ou seja, uma alteração em um ponto no polígono de Bézier acarreta na alteração em toda a curva, sendo indesejável quando desejamos fazer ajustes bem finos. O grau do polinômio cresce com o número de polinômios, de pontos, né, de controle do meu querido polígono, e as malhas do polígono, ou seja, a coleção de polígonos ou faces, que juntos formam a pele ou a casca do objeto, superfície fica melhor descrito. Ela tem uma forma rápida e prática para representar objetos, tem uma estrutura de dados que é uma lista contígua de coordenadas de todos os vértices que compõem a face, tem arestas implícitas e faces explícitas. Olha só que bonitinho, quando eu trabalho com a malha de polígonos. Então, aqui uma visão geral, aqui eu começo a fazer os ajustes finos do meu personagem, estão vendo? Vejam que se tu pegar aqui, esse triangulinho daqui, está aqui, só que aqui ele foi subdividido novamente em 4 partes, estão vendo? E aqui foi subdividido novamente, ou seja, eu começo a ter detalhes bem específicos, né? E aí eu posso trabalhar o quê? Né? Depois na parte do preenchimento. Eu posso trabalhar a face de luz. Aqui eu não tenho nem ideia de onde tem a luz. Aqui, tá vendo que a luz estaria pegando aqui nessa parte da face? Ó, aqui ela fica mais explícita ainda. E aí o que acontece? Se a luz está pegando aqui, a área dos olhos e esse lado aqui da face vai ficar o quê? Escuro. Ó, olha que lindo aqui para mim fazer esse tubo. O que eu faço? Eu tinha uma linda reta, que é essa aqui, especifiquei e fiz o quê? Fiz um elemento em 3D. Ou seja, nessa mesma distância aqui projetada, tá vendo? Ó, ele vai e circunda todo o meu eixo Y, sendo que o meu querido Y está em cima da linha do zero. Tá vendo? Que bonitinho. E obviamente ele foi para cima do meu X na área positiva e para baixo do meu X na área negativa. Tá vendo? Fui lá e mandei desenhar um tubo. Considerando a perspectiva, o que aconteceu? Já que eu fiz o preenchimento, eu vejo só essa parte interna do tubo, não vejo a face de lá do tubo e vejo essa face central aqui. E nesse ponto aqui é onde está meu ponto de luz, tá vendo? Então, se a luz está batendo aqui, a parte interna do tubo, obviamente, ela vai estar mais escura. Ó. E aqui, como se eu fizesse o preenchimento dele todo por dentro. Então, olha só que lindo. Aqui eu fiz uma superfície como se fosse transparente, estão vendo? E aqui eu começo a fazer o quê? A aplicação de quê? De vários pontos para começar a preencher com tons e cores diferenciadas. Ó, aqui o meu tubo agora visto de uma outra perspectiva, sendo que aqui eu vejo o fundo do tubo um pedacinho, ou seja, está inclinado, está com uma malha de arame, tá vendo? Idem aqui, ó. E esse aqui, ó, pessoal, isso aqui já vem de uma imagem médica, isso aqui tem cara de ser um pedacinho da veia aorta. Olha que bonitinho que fica essa representação. Então, se eu considerar a generalização da ideia das curvas de Bézier, é um conjunto de pontos R3 de tal forma que a sua projeção no plano x, 0y seja formada por vértices M e N e retângulos das mesmas dimensões. A superfície de Bézier é definida pelo domínio, né, da matriz 0,1 vezes a matriz 0 e 1. Estão vendo? Ou seja, onde o meu querido J, Ni e K, M
I, que estava aqui, está vendo? O K e o meu J, são polinômios de Bernstein. Ó. E aqui está o resultado final, tá vendo? Ó? Uma aproximação geral e aqui o que eu realmente quero gerar uma superfície toda em curvas. Trabalho com isso muito em relevos. A varredura em sweeping, ou seja, uma varredura rotacional ou de superfície. Ah, professor, mas o senhor fez aqui, se eu tinha uma reta, olha que lindo, essa retinha daqui, fiz o cone, agora isso aqui não é o objeto final. Isso aqui é um pedaço de qual? Desse meu objeto, tá vendo aqui, ó? Literalmente, o gargalo da garrafa. Ou seja, para montar os meus objetos, eu passo a fazer o quê? O uso de vários objetos. Se a gente pensar no nosso dia a dia, a gente não faz um objeto todo com um único. A não ser que tu pegar, eu vou pegar uma pedra e vou esculpir ela. Certo? Mas se não, computador, carro, bicicleta, mesa, cadeira, tudo que tu tiver perto de ti, ele foi montado com N peças. Até o teu smartphone, a chave do carro, a chave para você entrar em algum local. Normalmente você pendura no chaveiro, você tem o quê? Vários objetos. Tá? Então, numa varredura sweeping, olha só, eu tinha o quê? Tinha esse objeto aqui, transformei ele mais ou menos aqui e, ó, aqui eu tenho o quê? Um peão do xadrez, estão vendo? Que usou várias curvas, dois cones, estão vendo aqui? Coisa linda. E esses cones aqui eu posso transformá-los no que eu quiser. Tem um pedacinho de um desenho animado de 1954 que eu gosto muito de passar para o pessoal. Que é o Pato Donald no País da Matemática. Já está até na memória de tantas vezes que eu uso ele. Ou pode ser ali. Aqui, claro, está mostrando os jogos, etc e tal. Não, é a... Perfeito. Perfeito. Vamos na geometria. Pronto, agora sim. Uma bela varrida. Este jogo consta de círculos e triângulos. Pense num círculo perfeito da esfera e nós... Aqui. Esse aqui. Círculo perfeito. Olhe, e nós temos uma... Lembra do tio Pitágoras lá? Uma roda. Olha as transformações que tu vai fazer. O círculo tem sido a base de várias invenções importantes. A mente é capaz de criar as coisas mais fantásticas. Se girarmos o triângulo, temos um... Seccione o cone. Tá vendo aqui, ó? O cone está repleto de formas matemáticas úteis. As engrenagens. Seccione novamente. Seccione diversas vezes. As órbitas de todos os planetas e satélites se encontram no cone. Não importa como você o seccione, é sempre matemática. Uma fatia como esta produz o refletor do holofote. Uma fatia como esta, o espelho de um telescópio gigante. Com uma linha no cone, temos uma broca. E uma mola. Agora você está no compasso certo. Telefone de disco, né? Número, por favor. A mente é o berço de todas as conquistas científicas da humanidade. Está na A hora. computação, Está olha, na ó, hora. a máquina de Turing Está na aqui, ó. Eles estão falando de 54.
mente não conhece limites quando bem utilizada. Pense num pentagrama, Donald. Agora ponha outro dentro dele, um terceiro e um quarto. Não existe lápis suficientemente apontado para fazer desenhos tão pequenos quanto você é capaz de pensar. E não há papel suficientemente grande para conter a sua imaginação. Na verdade, só na mente podemos conceber o infinito. O pensamento matemático abriu as portas às aventuras empolgantes das ciências. Cada descoberta conduz a muitas outras. Uma cadeia infinita. Essas portas estão trancadas. É claro que estão trancadas. Essas são as portas do futuro. E a chave é... matemática. Certo. Matemática. Os tesouros sem fronteiras das ciências estão trancados atrás daquelas portas. Na hora certa, elas serão abertas pelas mentes curiosas e questionadoras das gerações futuras. Nas palavras de Galileu, matemática é o alfabeto com o qual Deus escreveu o universo. Perfeitas de um monte de losangos. Em outras palavras, bilhar. Você conhece o jogo, não conhece, Donald? Aí não é forma geométrica, são sim. Agora vamos ver como um perito no jogo de bilhar de 3 tabelas usa a cabeça. Esse é o jogo mais difícil que tem. Se tu dominar esse, tu ganha bem. A bola branca não tem apenas que bater nas outras bolas, mas precisa bater em pelo menos 3 tabelas antes de bater na última bola. Uma, 2, 3. Uma, 2, 3. O cara vai jogar, ele vai somando. Até o cara errado, ele vai o adversário. É preciso ser muito bom para acertar várias jogadas sucessivas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Foi uma carta de sorte. Sorte? Não, é habilidade. Neste jogo é preciso conhecer todos os ângulos. Uma, 2, 3, 4, 5, 6, 7. É fantástico! Como ele fez isso? Primeiro existe uma técnica. Ele bate na parte de baixo da bola para que ela gire para trás. Bater do lado direito da bola faz com que ela volte pelo canto. É preciso praticar muito para aprender essas jogadas. Ele errou! 1, 2, 3. Isso tem de ser matemático. Ah, esse jogo exige cálculos precisos. Ele calcula todos os lances na cabeça. Dava para jogar desse jeito, mas vai exigir uma dose muito grande de sorte. Há uma opção melhor. Para isso, ele usa as marcas losangulares das bordas como guia matemático. Primeiro, ele calcula o cálculo natural para bater nas bolas. Daí, ele descobre que a bola branca precisa quicar no losango número 3. Em seguida, ele se prepara para jogar e precisa de um número para a posição da bola branca. Isto exige um conjunto de números diferentes. É muito confuso, não é? Não depois que você pega o jeito. Está vendo? A posição da branca é 4. Agora, uma subtração simples. 4 menos 3 igual a 1. Portanto, se ele mirar o primeiro losango, deve conseguir.
Isto se chama jogar pelo sistema dos losangos. Ângulo natural 2. Posição da branca 1,5, 2, 2,5, 3, 3,5. 3,5 menos 2 igual a 1,5. Então mirar no meio entre o primeiro e o segundo losangos. Isso é muito bom, deixa eu fazer. Agora eu vou pensar. Se eu bater ela vai... Se eu bater 4,5 menos 3, não, 3,5 mais 4, eles dividiram por 2, 6, só depois só 1, 4, 1, 2,5, 6, teve bateria E. Não, Donald. A matemática não é adivinhação. É muito simples. Ângulo natural da tacada, 2. Posição da branca, 3,5. Quantos são 3,5 menos 2? 1,5. Funciona! Oba! Abadeça! Se eu bater aqui, 3,5 mais 4, 7,5, 4,5, 3,5, 602, 4, 402. Você está complicando as coisas, Donald. Só essa da minha matemática, seu espírito. Maravilhosa, Donald. E agora você já está pronto para o jogo mais empolgante de todos. Oba! E é esse ali que eu tinha passado para vocês. Então, pessoal, o material para a prova já está todo postado. Paramos